Nesse vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre algumas coisas bem específicas da Clean Architecture. E aí galera, beleza? No último vídeo sobre Clean Architecture eu mostrei um exemplo para vocês implementado em TypeScript da arquitetura limpa. Eu estive discutindo com um professor amigo meu, o professor Fábio, e ele me fez o seguinte questionamento. Não sei se vocês vão lembrar, mas dá uma olhadinha lá no vídeo se vocês não lembram, ou no próprio código no GitHub. Existe uma classe na aplicação que é o CSV Participant Repository. Então lembra que esse cara servia para ler os participantes de um CSV. Nesse arquivo você vai ver que ele tem uma dependência direta de uma entidade, que é a entidade participant, que está dentro da camada de domínio. O questionamento do professor Fábio foi o seguinte: será que eu posso ter essa dependência de uma classe que está numa camada mais externa para uma classe que está dentro da camada de domínio ou entidades? Então eu fui procurar e na verdade já tinha feito isso, eu fiquei na dúvida quando eu estava implementando essa parte do sistema. Me parece que o Uncle Bob mostra lá alguns exemplos em que isso acontece. O Database Gateway com uma dependência direta da entidade. Por que eu acho que isso acontece? Vou mostrar um outro exemplo que aparece no livro para explicar isso para vocês. Vamos lá. Então dá uma olhada nesse diagrama que aparece no capítulo do princípio Open Close, tá? Do Solid lá. Então tem um capítulo lá no Clean Architecture que ele fala desse princípio. Então é um exemplo, né, de uma aplicação financeira, tá, que tem todas as camadas lá que a gente vê na Clean Architecture. Então aqui é a camada do Interactor, né, que na verdade é o caso de uso. Aqui é o Controller, que é o controlador. Aqui são os Presenters, tá? Tem dois tipos de Presenters aqui, um Screen Presenter e o Print Presenter, que é se você quiser imprimir, por exemplo, os dados de um relatório, e aqui se quiser apresentar na web, tá? Numa aplicação web. Então tem as duas opções nessa arquitetura. Então se a gente olhar aqui, pessoal, para a camada de base de dados, a gente vai ver que tem o Financial Data Mapper, que é o nosso mapeador lá, que vai pegar os dados, né, relacionais da base de dados e transformar eles em entidades. Você pode ver que esse cara está dependendo direto das Financial Entities, tá? Que são parte da camada de domínio. Então por que eu acho que isso acontece? A gente poderia pensar o seguinte: eu poderia criar uma indireção aqui, tá? Criar também uma estrutura de dados, que nem eu estou fazendo aqui para o controller, tá? Eu poderia criar uma estrutura de dados para que não haja essa dependência direta. Por que eu acho que o Uncle Bob não coloca aqui? Porque eu acho que existe uma relação muito direta entre as entidades no banco de dados e as entidades de domínio, de maneira que eu não preciso ficar desacoplando muito essas coisas. É claro, não existe o acoplamento do domínio para o banco de dados, mas o contrário existe. E por que eu acho que isso não é tão problemático? Por causa disso, as entidades do banco de dados, elas vão querer mudar quando mudar as entidades de domínio, tá? Então existe essa relação muito direta entre uma tabela e uma entidade do domínio, tá? Então por isso que eu acho que existe essa dependência direta aqui, né? Não foi criada uma indireção, como é feito aqui do controlador. Então se você ver, para o controlador é criada uma estrutura de dados que só contém os dados necessários para o controlador. Então não existe dependência direta, né, do Financial Report Controller, que é o controlador, para as entidades, tá? Então aqui não há essa dependência, mas eu vejo essa dependência na camada de banco de dados. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, então, por que há esse bypass, né? Há esse bypass aqui da dependência direta de uma classe de banco de dados aqui para entidade de domínio. Para ficar mais claro, né? Por que essa interface Financial Data Gateway está aqui? Para que haja a inversão de dependência, certo? Para que a dependência não seja conforme o fluxo de controle. Porque o que acontece? O caso de uso, ele vai chamar um método para recuperar, né, os dados do banco de dados. Só que o que acontece? Ele chama esse método da interface, certo? Então ele não depende de coisas de tecnologia, de banco de dados. Então é por isso que essa interface está aqui. E aí ela é implementada então pelo Financial Data Mapper. Agora, essa interface aqui do Financial Report Requester, ela está aqui por um outro motivo. Não é para a gente não violar essa regra, tá? E a regra que a gente chama de regra de dependência, ou Dependency Rule, né? Que é coisas mais internas não podem depender de coisas externas. Ela está aqui para que o Financial Report Controller, para que esse controlador não saiba muito sobre as entidades. Ele só saiba o que é necessário saber, tá?
Isso tem a ver com outro princípio, não com o Open Close Principle, mas com o princípio da segregação da interface, que é o I lá do Solid, Interface Segregation Principle. Beleza? Então era isso, galera. Espero que tenha ficado bem claro aí, né, alguns detalhes sobre a arquitetura limpa. A gente vai falando mais sobre esse assunto mais pra frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.